De novo começou a ensinar à beira-mar. Uma enorme multidão vem agrupar-se junto dele e por isso sobe para um barco e senta-se nele, no mar, ficando a multidão em terra, junto ao mar. Ensinava-lhes muitas coisas em parábolas e dizia nos seus ensinamentos: Escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho e vieram as aves e comeram-na. Outra caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra e logo brotou, por não ter profundidade de terra. Mas quando o sol se ergueu, foi queimada, e por não ter raiz, secou. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram, sufocaram-na, e não deu fruto. Outra caiu em terra boa, e crescendo e vicejando, deu fruto e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. E dizia: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ao ficar só, os que o rodeavam, juntamente com os 12, perguntaram-lhe o sentido da parábola. Respondeu: A vós é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Mas aos que estão fora, tudo se lhes propõe em parábolas, para que ao olhar olhem e não vejam, ao ouvir ouçam e não compreendam, não vão eles converter-se e ser perdoados. E acrescentou: Não compreendeis esta parábola? Como compreendereis então as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão ao longo do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, e mal a ouvem, chega Satanás e tira a palavra semeada neles. Do mesmo modo, os que recebem a semente em terreno pedregoso são aqueles que, ao ouvirem a palavra, logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si próprios, são inconstantes, e quando surge a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo desfalecem. Outros há que recebem a semente entre espinhos. Esses ouvem a palavra, mas quando os cuidados do mundo, a sedução das riquezas e as restantes ambições entram neles e sufocam a palavra, que fica infrutífera. Aqueles que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra, a recebem, dão fruto e produzem a 30, a 60 e a 100 por um. Disse-lhes ainda: Põe-se porventura a candeia debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não é para ser colocada no candelabro? Porque não há nada escondido que não venha a descobrir-se, nem há nada oculto que não venha à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E prosseguiu: Tomai sentido no que ouvis. Com a medida que empregardes para medir, é que sereis medidos, e ainda vos será acrescentado. Pois àquele que tem será dado, e ao que não tem, mesmo aquilo que tem lhe será tirado. E dizia ainda: O reino de Deus é como o homem que lançou a semente à terra. Quer esteja a dormir, quer se levante, de noite e de dia, a semente germina e cresce, sem ele saber como. A terra produz por si primeiro o caule, depois a espiga e finalmente o trigo perfeito na espiga. E quando o fruto amadurece, logo ele mete a foice, porque chegou o tempo da ceifa. Dizia também: Como havemos de comparar o reino de Deus? Ou com qual parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que ao ser deitado à terra é a mais pequena de todas as sementes que existem. Mas uma vez semeado, cresce, transforma-se na maior de todas as plantas do horto e estende tanto os ramos que as aves do céu se podem abrigar à sua sombra. Com muitas parábolas como estas, pregava-lhes a palavra conforme eram capazes de compreender. Não lhes falava senão em parábolas, mas explicava tudo aos discípulos em particular. Naquele dia, ao entardecer, disse: Passemos para a outra margem. Afastando-se da multidão, levaram consigo no barco onde estava. E havia muitas outras embarcações com ele. Desencadeou-se então um grande turbilhão de vento, e as ondas arrojavam-se contra o barco, de forma que este já estava quase cheio de água. Jesus, à popa, dormia sobre uma almofada. Acordaram-no e disseram-lhe: Mestre, não te importas que pereçamos? Ele, despertando, falou imperiosamente ao vento e disse ao mar: Cala-te, acalma-te. O vento serenou e fez-se grande calma. Depois disse-lhes:
Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem?